Estamos na série Inglês no Enem e neste vídeo veremos a questão 4 do Enem 2023. E como temos feito em vídeos anteriores, nós vamos começar pela leitura da pergunta e suas alternativas. A pergunta da questão 4 é a seguinte: nesse poema de Tato Laviera, o eu lírico destaca uma convergência linguístico-cultural, característica histórico-cultural, tendência estilística literária, discriminação cultural, censura musical. Então, agora nós vamos ler o texto em busca da resposta. Spanglish. Pues estoy creando Spanglish by cultural systems, scientific, lexicographical, intertextual integrations, two expressions existentially wired, two dominant languages, continentally abraçando-se, in colloquial combat. Império Spanglish emerges sobre território bilingual, las novelas mexicanas, mixing with radio rock and roll, immigrant, migrant, nasal mispronouncements, hip hop, street salsa, Spanish pop, standard English classroom with computer technicalities. Spanglish is literally perfect. Com a leitura desse texto, a gente percebe a fusão de duas línguas, né? Spanish e English, Spanglish, que deu título a esse poema. E com a leitura de todo o poema, a gente percebe a fusão, né, dessas duas línguas e das duas culturas, da cultura latina e da cultura norte-americana, convivendo juntas, né? Então a gente já imagina que seja uma pessoa latina que esteja convivendo com o inglês, né? Lá nos Estados Unidos e tendo que usar o inglês, e aí ele vai misturando um pouquinho do espanhol ao falar o inglês. E voltando à pergunta da nossa questão, temos aí nesse poema de Tato Laviera, o eu lírico destaca. Então, primeiro vamos relembrar o que é eu lírico. Eu lírico é a voz do poema, é a voz que expressa os sentimentos, as emoções, as opiniões. Então, o que o eu lírico, essa voz expresso no poema, né, que está expressa no poema, destaca? Uma convergência linguístico-cultural. O que seria a convergência? Uma mistura, uma fusão da linguístico, da língua, né, relacionada à língua, e da cultura. Olha, é basicamente isso que a gente viu nesse poema de Spanglish, né, de Tato Laviera. Vamos deixar essa daí, talvez seja essa a certa. Vamos ver as outras. Característica histórica, histórico-cultural. A gente viu a fusão de duas culturas, de duas línguas, mas o texto ele não mostra, não retrata as características relacionadas à história, né? Não tem fato histórico nenhum ali, é mais uma brincadeira com as palavras do inglês e do espanhol. Então, essa daí não. Letra C, tendência estilístico-literária. Como se Tato Laviera, né, neste poema, o eu lírico neste poema, quisesse lançar uma tendência, né, de novo estilo, de um novo estilo literário, uma nova forma de escrever poemas, de se expressar. Eu acho que não é isso o tema do poema. Ele não está querendo lançar uma nova tendência de fazer poemas, de se expressar em forma de poema, um novo estilo literário. Não está nada, não deixou nada isso claro no poema. Foi mais uma brincadeira da convergência entre as duas línguas e as duas culturas, né? Uma mistura das duas línguas. Então, a gente não vê
aí um destaque a uma nova tendência. Letra D, discriminação cultural. Olha, a gente sabe que na realidade, realmente os latino-americanos eles sofrem algum preconceito por parte dos nativos, ah, por diferentes motivos, mas não está retratado neste poema a discriminação. E não tem, e tem o tom do poema é um tom assim até leve, de brincadeira, brincar com as palavras, né? Retratar mesmo o uso e não dar um tom de mostrar, de revelar a discriminação cultural. Isso aí a gente tem que ter bastante cuidado, porque isso acontece realmente, é um fato histórico, realmente há discriminação cultural. Os latino-americanos sofrem, né? É um fato. Mas não está retratado no poema. O poema, o texto, não está nos mostrando isso, não neste momento. A questão letra E, censura musical. Não. Tudo bem que fala de alguns estilos musicais ali, né? O pop, samba, salsa, mas não está querendo censurar, dizendo que é ruim, que é inferior, não. Só está mostrando a convergência, os dois juntos, né? As duas culturas vivendo, sobrevivendo, juntas no mesmo espaço, né? Tanto a cultura quanto a língua, latino e norte-americano. Tá? Então, o poema está, o eu lírico, né? Está retratando uma convergência, uma mistura, a fusão da língua e da cultura. Então, a resposta é a letra A, convergência linguístico-cultural. Perceba que na resolução dessa questão, a gente não foi necessário fazer a tradução de todas as palavras, mesmo porque tem muitas palavras parecidas com a língua portuguesa, e a gente não precisava saber o significado de todas elas. E só com o que a gente já sabe, com a nossa bagagem de conhecimento da língua inglesa e um pouquinho também do espanhol, que parece com a língua portuguesa, a gente foi capaz de encarar esse texto, que não está na nossa língua, né? E também resolver essa questão, tá? Então, a dica é essa: você vai ler a questão, a pergunta da questão, as suas alternativas e vai voltar no texto. Não tão preocupado com todas a tradução de todas as palavras. Você vai conseguir resolver a questão com aquilo que você, com o conhecimento que você já tem, tá bom? E neste canal você encontra vídeos que vão te ajudar com a gramática e vocabulário da língua inglesa. Confere lá!